Yeah. Amém, queridos? Eu vou dar início a essa palestra que tem como tema depressão na infância. É possível? E ao final dela a gente pode deixar um tempo curto. Se você quiser tirar algumas dúvidas, perguntar, você vai ficar à vontade para a gente chegar a um entendimento sobre essa grave situação que ocorre no mundo inteiro. Mas eu quero começar lendo o Salmo de número 139, que vocês podem compartilhar comigo. 139, versos 13 e 16. O verso 13 diz assim: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. 16. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Então, quando a gente fala nesse texto, nesse salmo, a gente traz o entendimento de que nós não fomos gerados por acaso. Você não é fruto de um acaso, mas você é projeto de Deus. E como projeto de Deus, é do interesse de Deus tudo aquilo que ocorre na sua vida, seja alegria, seja felicidade, prazer, tristezas, vitórias, derrotas e fracassos, tudo isso é do interesse de Deus. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei nas crises que estão ocorrendo no nosso século, e esse é um assunto bem novo até para a psicologia, porque durante muito tempo se pensou na criança como um ser depressivo, mas até então a comunidade científica não admitia, não adotava esse tema. Até porque toda criança, a gente sabe que ela passa por momentos de angústia e tristeza, diante de mudanças drásticas. Por exemplo, uma criança que sofre a perda dos seus pais, dos seus avós. Uma criança que sofre a separação dos pais, que sofre de uma perda brusca, de repente uma situação de perda da sua casa, do seu ambiente familiar. Então essa criança ela entra num momento de sofrimento, que a gente não pode chamar isso de depressão, até porque o sofrimento ele é inerente a todo ser humano. Mas quando é que a gente percebe que essa criança está sofrendo algo que pode levá-la à depressão, à melancolia? Quando esse sofrimento ele afeta os relacionamentos e o longo tempo da crise. Então uma criança está triste, uma criança está abatida, ela está chorando, ela está com insônia, ela está com depressão? Necessariamente não. Não quer dizer que ela está sofrendo com depressão. Por quê? A pergunta é: se as crianças sofrem, é porque Deus é injusto? Na minha concepção, não. As crianças sofrem porque, apesar de muito novas, de ser ainda um ser inocente, indefeso, a criança ela participa da vida humana. E como ser humano, ela participa da sorte de toda a humanidade. Então o sofrimento é inerente ao ser humano. Todos nós vamos passar por isso. Mas chama-nos a atenção quando uma criança não sorri com espontaneidade, quando ela não brinca, quando ela não vibra com o brinquedo novo, que é normal para uma criança, quando ela não se alegra com as recompensas.
Se você fizer isso para a mamãe, para o papai, você vai ganhar um chocolate, você vai ganhar um brinquedo, e de repente você percebe que aquela criança, ela não está participando desta alegria, ela não reage a esses momentos. Então é o tempo de você perceber que algo errado está acontecendo, porque é normal para a criança brincar. Se a criança não está brincando, se a criança não está se alegrando com as pequenas coisas do momento da sua inocência, ela deve estar passando por um momento de melancolia, que é diferente do sofrimento. Tá certo? Isso já foi tratado desde 1917, quando Freud, ele traz a diferença entre sofrimento e melancolia. E ele vem discorrendo que no sofrimento, mediante uma crise real, o mundo daquela criança se torna empobrecido, vazio, mas não há queda na sua autoestima. É um sofrimento, é uma perda consciente. A criança, ela sabe que está sofrendo, que está triste devido àquela perda. Na melancolia, o tempo de crise é muito longo, e a diferença é que o processo é inverso. Há uma perda na autoestima. A criança não consegue se ver como alguém que é inteligente, como alguém que tem futuro, que tem esperança. Então os sentimentos que acontecem nela é de tristeza profunda, é de melancolia, de apatia e outros mais que acompanham esse momento. Por exemplo, você percebe que uma criança que se alimentava bem, de repente ela está com falta de apetite. Uma criança que dormia normal. Por isso que a gente fala que dormia normal, porque se uma criança sempre teve insônia, um sono inquieto, não quer dizer que ela está sofrendo uma melancolia, uma depressão, mas ela tinha um sono regular, e de repente você percebe essa criança agora com insônia, com medo. A criança, ela não se envolve nas brincadeiras. Quando ela era muito esperta, gostava de brincar. Você percebe também outra coisa que ocorre. De repente ela está sofrendo um problema de falta de controle na urina. Ela urina sem se sentir, ela defeca no momento que não é apropriado, de repente ela perde esse controle. Então a gente começa a perceber um sofrimento na vida dessa criança. Então durante um longo tempo até, surgiram muitos debates e se discutiu a possibilidade da criança sofrer depressão. O assunto, ele aparece em 1621 sob o tema de melancolia, mas ainda não era aceito no meio acadêmico. Até que em 1966, após sucessivas investigações, aparece esse tema com o Ruther, que é um cientista nessa área, um psicólogo, psiquiatra, e ele aparece com esse assunto, e a literatura científica finalmente, depois de tantas contestações, aceita o tema, né? E a gente vê que em 1980, Douglas e Murray apresentam dois critérios sintomatológicos para a depressão infantil: o afeto triste e a baixa autoestima. Então, finalmente, a ciência, após muitas investigações, ela aceita uma criança, ela pode estar sofrendo depressão. E não com as características, as mesmas características de um adulto. Porque o adulto, o que leva um adulto a sofrer uma depressão são causas diferentes de uma criança. Porque o adulto, ele já tem na sua concepção e na sua vivência as crises que acontecem. Por exemplo, o desemprego. Uma criança, ela não vai sofrer a não ser que ela participe do assunto da família. O que ocorre é que
muitas vezes as crianças elas estão sofrendo crises de um adulto. Ela não tem depressão igual um adulto, mas ela sofre as crises do adulto, porque os pais, eles conversam entre si, não poupam a criança. Então eles falam das suas crises, eles brigam na frente das crianças, eles têm as suas tristezas compartilhadas com a criança. E a família deveria ser um ambiente de segurança da criança, deveria ser um lugar onde ela pudesse se sentir segura, protegida. Por exemplo, uma criança que sofre bullying na escola, para onde ela pensa em chegar e receber o abraço, o afeto, a palavra de motivação? No seu lar, na sua família. É lá naquele lugar que ela tem as suas experiências positivas. E é lá que ela começa a receber o que é fundamental para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Infelizmente, os lares têm se transformado num campo de guerra, num lugar minado, onde os adultos estão competindo pelo poder. Quem manda mais, quem ganha a disputa, quem grita mais alto. E muitas vezes nesse campo de guerra, as crianças são usadas até como arma. Quantas situações a gente não encontra uma mãe, ao invés de ensinar o respeito pelo pai, a mãe fica dizendo: aquele doido, aquele imbecil, seu pai é um lesado, trazendo para a criança uma construção e uma imagem desrespeitosa pelo seu pai. Enquanto que adultos, nós poderíamos economizar os nossos filhos dos nossos diálogos negativos, das nossas guerras, separar. Uma coisa é o meu problema com o marido, mas o pai da criança, a mãe da criança, essa imagem de mãe e de pai deve ser preservada, porque ela vai carregar ao longo da sua vida. E aquilo que eu estou falando de forma positiva e negativa vai imprimir no coração daquela criança uma imagem boa ou má daquele que é seu pai e sua mãe. Então olhe como a gente precisa atentar para isso. A questão do diálogo, porque dentro do lar, outro ambiente gerador do estresse é a escola. É onde a criança sofre a competição. Quando ela não consegue ler igual às outras, quando ela não consegue se desenvolver igual às outras, então ela começa a sentir o peso da competição do mundo, dessa guerra que o sistema impõe sobre uma criança. E muitas vezes, ao chegar no lar, o pai e a mãe não manifestam um apoio para essa criança, dizendo assim: você é inteligente, eu acredito em você, você tem futuro, trazendo, como a palavra do Senhor nos ensina, a memória daquela criança, aquilo que lhe dá esperança. O que está escrito na carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8: aquele que não cuida dos seus, da sua casa, da sua família, é pior do que os ímpios, e negou a fé. Então muitas vezes essa criança chega em casa esperando uma palavra de afeto, uma palavra motivadora, que diga: eu te entendo, eu te aceito, papai e mamãe vai estudar juntos, vamos aprender juntos, você vai vencer essa etapa. E ao lugar disso, em lugar disso, a criança recebe o peso da competição quando o pai está competindo com outros pais pelo sucesso da criança. E impõe sobre a criança as suas expectativas. Ele queria ser um cientista, ele queria ser um intelectual, a mãe queria ser alguém
que pudesse se destacar na sociedade, não conseguiu. E o que é que esses pais fazem? Projetam na criança a sua frustração. Aí vai dizer: é porque você é burro, porque você não consegue, você é atrasado, você não dá para nada. Porque o pai, assim como a escola, não consegue fazer aquela criança se projetar para ser o marketing daquela escola, os pais também manifestam a sua frustração para aquele filho, para aquela filha. E dizem, não é? Você não dá para nada. Olha seu irmão como é inteligente, olha o filho do amigo como se dá bem. Então precisamos de pensar nisso. E que essa cobrança exagerada dos pais, que foge daquele limite da normalidade, não venha trazer para os nossos filhos frustrações, desesperança, desencantamento pela vida. E a angústia, quando a criança ela sofre uma tristeza demorada, uma angústia, que essa angústia não passa e ela não encontra em quem buscar o abraço, em quem buscar o afeto, a compreensão, essa criança ela internaliza o seu problema e ela não conversa, ela não dialoga, ela não encontra alguém para contar a sua história. E o que ela faz? Ela vai se retraindo. Ela muitas vezes é criticada porque fala demais. Ela é criticada porque não fala corretamente. E ao invés de bons estímulos, ela é motivada a se calar. Ela recebe uma motivação negativa a não interagir nas conversas. E quando a criança não tem um pai e uma mãe que abraça, que motiva, que diz palavras boas de elogio, mas naquela família ela tem como referencial uma tia, um tio, um avô e uma avó, essa criança se dá bem, porque ela consegue falar com o avô, com a avó, e essa pessoa que está próxima àquela criança, ela funciona como um referencial. Isso é positivo. Por isso que tem crianças que não receberam dos seus pais, daqueles que estavam próximos, aquilo que deveria receber de bom, para que ela crescesse de forma sadia, mas ela recebe de um tio, de uma tia, de um avô, e isso já é muito bom para ela. Então a gente aconselha a educação com equilíbrio, porque a permissividade não educa, tá certo? Pais que deixam a criança fazer o que quiser, nunca falam não colocam limites, parâmetros, não se impõem como autoridade. Isso traz também para a criança um desconforto, um desequilíbrio, porque ela segue pela vida sem saber por onde andar. Ela não tem margem, ela não tem rota, ela não tem limites, ela não tem uma pista. Mas quando esse pai e essa mãe colocam limites, impõem autoridade, sabe dizer o sim e o não na hora certa, e também trazer para a criança uma palavra de disciplinar essa criança, com certeza ela vai crescer de forma saudável. Então, algumas manifestações que dá para a gente perceber que são sinais que uma criança está sofrendo. Por exemplo, a incapacidade na escola. Ela começa a dizer: eu odeio a minha escola, não gosto daquela professora. E eu já vi casos assim, próximos, e quando a gente chegou perto daquela criança para conversar, a gente percebeu que não era a escola que era ruim, não era a professora que era ruim, era ela que não conseguiu ler, ela não conseguiu acompanhar, e por isso ela se frustrou com a escola. Mas aí a gente ofereceu um acompanhamento de um ensino paralelo, e quando aquela criança aprendeu a ler, que ela rompeu com aquela frustração, a gente percebeu a alegria no olhar daquela criança, porque agora ela se sentia igual, ela poderia competir com as outras.
a irritabilidade, a fadiga excessiva, o retraimento social, a culpabilidade. Tudo que acontece, a criança assume a culpa para si. Nós ouvimos de uma criança, ela chorando, porque os pais estavam no processo de separação, e aquela criança entrou na depressão, e ela dizia para o pai, chorando: papai, não vai embora de casa não, eu prometo para o Senhor que nunca mais eu vou dar trabalho para comer verduras. Que aquela criança estava chamando para si a culpa da separação dos pais, porque ela pensava que o pai estava indo embora de casa, estava muito irritado e brigando com a mãe, porque ela não comia verdura. Culpabilidade, baixa autoestima, sentimentos depressivos e de depreciação. Já viu uma criança dizendo: eu sou burro mesmo, eu não aprendo de jeito nenhum, eu sou ruim mesmo, eu sou cego mesmo. Ela começa a interiorizar e acreditar naquelas palavras negativas que alguém falou para ela, e ela começa a chamar para si e se autodeprecia. Não tem jeito para mim não. E eu já vi educadores desconstruírem isso na memória, na cabeça de uma criança, dizendo: olha, pode toda a sua família dizer que você não tem futuro, que você não tem jeito, que você não presta, mas eu acredito em você, você presta, você tem futuro. E por causa do educador, aquela criança teve uma nova oportunidade de se desenvolver de forma boa, positiva, e quanto adulto, ele agora trouxe com alegria e delegou para aquele educador o seu sucesso naquele futuro que ele estava vivendo, dizendo: graças a alguém que um dia reeditou as palavras que eram ditas para mim, porque eu acreditava que eu não prestava para nada, que eu não servia para nada. Pensamentos suicidas, a gente acha que não, mas quando você encontrar uma criança dizendo que não tem medo de morrer, essa criança tem problemas. Se você encontrar uma criança que não tem medo da morte, ela fala da morte com naturalidade, ela está sofrendo algum tipo de depressão. Labilidade do humor. Uma hora ela está feliz demais, uma hora ela está triste demais. Preste atenção. Adolescentes que andavam de camisetinha, de shortinho, daqui a pouco manga longa, roupa comprida, porque estão se automutilando. E a gente pensa que só acontece no bairro vizinho, na outra cidade, bem próximo a nós, ao nosso lado, bem próximo a nós. De repente você encontra um adolescente se vestindo com roupa longa, peça para ver. Se você for alguém da família, eu quero ver o que está acontecendo, porque de repente você mudou as suas roupas. E a gente já encontrou adolescente que agora estava se cobrindo muito, porque estava se automutilando. E não é o momento do adulto dizer assim: é porque você não tem fé, você deve orar mais, ir para a igreja, vai ficar de castigo e ler o Salmo 119 todinho, como disciplina. Não. Essa pessoa está sofrendo, ela não tem como colocar para fora a sua dor, e o que é que ela faz? Ela se machuca. E para ela não é problema, porque ela já foi tão machucada pelas palavras que um corte a mais não dói. Não dói. E ela não faz aquilo porque ela quer morrer. Porque quem quer morrer consegue. Vai para um lugar alto, pula e acabou. Ela corta para chamar atenção para a sua dor. Ela se mutila, ela se corta porque ela quer dizer para você: ei, pare, olhe para mim, eu estou sofrendo. Vocês sabiam que numa pesquisa feita com crianças, olha só que coisa interessante, em relação à mídia e ao celular, a gente vê o contrário, né?
que pais estão reclamando das crianças que usam muito celular. Ao contrário, 80% das crianças entrevistadas, elas reclamaram que os pais não estão dando atenção para elas porque estão presos na mídia, ou na novela, ou no celular, ou em qualquer outro tipo de mídia. Mas as crianças estão agora reclamando dos pais, da atenção dos pais, porque agora são os pais que estão viciados, né? Então vamos atentar para isso. Então, quando a gente percebe essa incapacidade da criança simbolizar o que ela está sofrendo, dela falar, dela expressar o seu sofrimento com palavras, mas ela faz isso através da atitude, daquilo que ela está passando para fora, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, o diálogo. Converse com a criança, procure falar com ela e diga para ela que você não está ali como adulto para julgá-la, para sentenciá-la, mas você está disposta a ouvi-la. E deixe ela falar das suas dores. Deixe ela falar das suas crises, por mais bobas que pareçam. Às vezes a criança vai falar que está frustrada, só tem 14 anos, 15 anos e levou um fora do menino. Aí você vai dizer, que besteira, né? Que bobagem. Não chame de bobagem aquilo que é um problema grave para uma criança. Preste atenção, ou um adolescente, né? Que é criança até 12 anos. Preste atenção no que ela está falando. Porque se você não ouvir, se você não der atenção, se você não der o abraço, e eu costumo dizer isso nas minhas palestras, o traficante da esquina tem o abraço, a atenção e a afetividade que essa criança precisa. E ele vai dizer que ela é inteligente, ele vai dizer que ela é esperta, e ele vai dizer que ela tem a atenção dele, amor, carinho e tudo que ela precisa. Então não deixe que o seu filho, que a criança que você está cuidando, busque isso, nos braços de um traficante. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, há o diálogo. Depois, procure ajuda de um profissional, pediatra da criança, um psicólogo, um psiquiatra. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que só quem procura psiquiatra é louco. E não é. E não é. Qualquer pessoa que tem um problema cardíaco procura um cardiologista. Qualquer pessoa que tem um problema em qualquer outra área do corpo procura um especialista. Se uma pessoa tem problema na sua psique, problema psicológico, procura um psicólogo e um psiquiatra, que é a pessoa autorizada para diagnosticar e para medicar. E por que a gente não cuida da mente como cuida do corpo? A gente espiritualiza o problema. A gente acha que se uma pessoa, se uma criança ou um adulto está sofrendo algum tipo de desequilíbrio emocional, a gente tem que resolver com oração, jejum e leitura da palavra. O jejum, a oração e a leitura da palavra são importantes, mas nós aconselhamos a ajuda medicamentosa, porque se uma pessoa tem uma desorganização hormonal, se a serotonina, se a dopamina da pessoa está em baixa, você vai resolver organizando os hormônios. E paralelo a isso, você pode orar, jejuar e ler a palavra. Mas precisamos da ajuda de alguém que de forma competente estudou a mente, o cérebro do ser humano. Por que não? Então a gente tem que parar com esses fantasmas de esconder o problema, de
camuflar, por isso que muitas pessoas surtam e muitas crianças chegam a completar e a concluir o suicídio. Já nós estamos na casa de 2 a 3%. Não existe ainda um diagnóstico, não existe ainda um percentual positivo, não se consegue ainda fazer isso, mas está na casa de 2 a 3% da população mundial infantil de crianças depressivas. E a gente não sabe ao certo quantas conseguiram concluir o suicídio, conseguiram se suicidar por causa da depressão, porque não se prestou atenção nisso. Então vamos procurar ajuda. Uma ajuda, um tratamento de sucesso é a ludoterapia, que feita, né, o trabalho com um psicoterapêutico, um neuropsicologista, um psicólogo. Eles vão trabalhar com a terapia lúdica. Isso é muito importante. Construindo através da brincadeira, as crianças vão colocando para fora com palavras, com gestos, no desenho, aquilo que ela não conseguiu falar. E muitas vezes há uma surpresa quando pais, independente da situação econômica, cultural, intelectual, se surpreendem quando a criança colocam naquela terapia lúdica o seu sofrimento. E os pais, como é que podem? Como é que essa criança pode estar em crise? Como é que ela pode estar sofrendo angústia? Eu compro todos os brinquedos que ela me pede. Eu dou tudo aquilo que ela exige. Eu nunca digo não. E nós muitas vezes erramos porque vamos além das necessidades de uma criança. Então, queridos, os medicamentos têm o seu papel fundamental no tratamento. Nós devemos ter cuidado, certo? Porque muitas vezes uma criança, quando ela recebe um diagnóstico de um pediatra, recebe de um psicólogo, recebe de um neurologista, muitas vezes o excesso também de diagnóstico, de medicamentos, traz confusão ao organismo daquela criança. Mas se os pais tiverem sabedoria e ver que aquela pessoa que está acompanhando, aquele profissional que está acompanhando aquela criança, ele é uma pessoa competente, tudo está de acordo, a criança está respondendo bem, então por que não o medicamento? Nós temos acesso através de órgãos do governo, né, a esses atendimentos. Então a gente percebe que após 3 semanas de tratamento, a criança já responde de forma positiva a esses remédios aplicados às crianças. Então eu quero finalizar essa parte, nós vamos entrar aqui na parte das perguntas, chamando a atenção para que você perceba se uma criança ela tem mudado de comportamento, se ela tem mudado na sua forma de agir, de reagir, se ela tem se tornado agressiva quando ela era uma criança calma e tranquila. Não diga assim, está faltando peia, é porque ela é ruim, precisa apanhar, ser mais castigada. A criança está sofrendo muitas vezes e são sofrimentos que ela nem mesmo sabe, nem ela sabe relatar o que está passando. Então senta com ela, conversa, pergunta o que está incomodando, pergunta o que está trazendo sofrimento. Outra coisa importante, o comportamento da criança mudou. Tem problema? Tem. Mas ela mudou em todos os ambientes. Se a criança ia bem na escola, de repente as suas notas caem. Era uma criança aplicada, inteligente, prestava atenção, de repente ela não consegue mais se concentrar, de repente ela não consegue mais manter as suas notas. Você percebe que na escola ela mudou, mas em casa ela está muito bem.
Em casa ela está tranquila, feliz, contente e se alimenta bem. O comportamento mudou na escola. Então essa criança ela não tem depressão. O que ela tem é um problema escolar. Tá certo? Então vamos perceber o que está acontecendo. Vamos na escola. Vamos conversar com os professores, com o psicopedagogo, com alguém que acompanha aquela sala de aula. O que está acontecendo naquela sala de aula? De repente, você percebe que dentro de casa a criança está triste, ela não fala com ninguém, ela está retraída, ela demonstra sofrimento. Mas quando você vai à escola e fala com os professores, a professora diz: olha, aqui o desempenho na escola dela é bom. Ela consegue tirar boas notas, ela continua prestando atenção, ela não mudou na sua compreensão, naquilo que ela vinha aprendendo. Acende-se uma luz vermelha. Essa criança não está em depressão, mas o que essa criança está passando é um sofrimento